confesso, Pisolato, que eu estou bem ansioso por essa eleição do que vai se aproxima aí, né? Porque o horizonte que eu estou vendo aí é de uma sonora derrota do bolsonarismo nas urnas, né? Eu estou apostando, tenho conversado aí em alguns espaços que eu tenho, que eu não fico como entrevistador, que eu dou uns pitacos, né? Bom, o Lula eu acho que vai ganhar essa eleição, embora a gente vai ter um ano de eu muita espero que o Rio pressão, Grande, cara, né? eu espero que o Rio Grande aí, ao menos Aqui para no Rio Grande já é um debate mais, aí vai uma live inteira para a gente quase com analisar. vontade, eu estou quase com vontade de me mandar aí para dar Para uns votar na manotazos Manuela aí, e né? no Pimenta, né? Estamos bem de O candidato ao Pimenta, a Senado. Manuela, o Mas Preto aí. a grande questão que eu tenho dito é o seguinte, até quero ver o que o Folena e o Pisolato acham, né? Eu tenho dito que o bolsonarismo ainda vai conseguir fazer deputados e senadores, acho que vai ter aí, não, eles não vão de uma hora para outra sumir do nosso horizonte político, né? Mas a gente tem que considerar que hoje eles têm 90 deputados, né? É muita coisa 90 deputados. E eu estou apostando aí que eles vão fazer uns 40, 50. E eu já acho que vai ser uma grande vitória se eles fizerem 40 deputados ou 50 no máximo ali. E no Senado, acho que a coisa vai ser um pouco mais complicada, mas mesmo assim, eu acho que a gente vai disputar e vai conseguir ter um sucesso do campo progressista aí de eleger. São 2 senadores, né, em cada estado, é bom a gente lembrar, né? Acho que a gente vai conseguir. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é a terra aí do Foleno. O Rio de Janeiro hoje tem 3 senadores do PL, gente. É um absurdo do absurdo, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, acho que a gente consegue eleger aí um senador, né? Não digo nem que seja do PT, do PCdoB, mas um senador ali do PSD, já dá para. Vai depender do Dino conseguir criar as emendas PIX. As emendas, essa é a grande questão. Ali é a mangueira de oxigênio deles. Vai ser uma grande força se ele pisar na mangueira. Uhum. É importante. O Folena é que está mais a par aí. Tá? O Supremo fazer o trabalho dele e o TSE também, né? Tirar o Cláudio Castro. Tirar o Cláudio Castro. O Flávio, Folena, como é que tu está vendo esse... Vamos fazer uma parte aqui de horizonte, né? 2026 que está chegando aí. Como é que tu está enxergando essas perspectivas aí, essas eleições que vêm pela frente? O que tu acha que pode vir no caminho aí? Então, eu vejo que o presidente Lula tem grandes condições de ganhar a eleição no primeiro turno. Vejo. Não vai ser fácil, mas quero lembrar que em 2022, uma situação muito adversa, mas muito, muito adversa, o Lula quase ganhou no primeiro turno. Faltou 1 ponto alguma coisa. Aí os cínicos dizem, mas no segundo turno ele jogou por 50 mais 1. Mas não é isso, 50 mais 1. Tinha toda uma máquina da classe dominante trabalhando contra a candidatura do Lula. Se tinha o governo federal, toda a burocracia federal, Forças Armadas, estados, municípios. Então, quer dizer, se tinha tudo isso montado contra a candidatura de Lula. E o Lula quase ganhou no primeiro turno. O governo do Lula, esse governo, eu avalio ele de regular para bom, regular para muito bom, diante das condições com que o Lula recebeu o Brasil e também diante das condições que foi entregue a ele para governar. O Lula luta para governar o Brasil, para exercer a governabilidade mínima, porque há um semipresidencialismo informal em curso, não só pelo parlamento, mas também pelo judiciário. O judiciário não é amigo do governo Lula, ao contrário do que se colocam aí. O judiciário supremo, por exemplo, as emendas impositivas, que o Supremo faz aí a repressão contra deputados e senadores, ele já podia ter declarado inconstitucional há muito tempo. Mas afastar as emendas impositivas, que são propostas, são emendas constitucionais que violam a cláusula pétrea de separação de poderes, que enfraqueceu poderes da presidência da República desde 2015. Então, mas o Supremo não julga, não ajuda, sabe? Diversas outras coisas. Então, o presidente Lula ele tem uma margem de governabilidade muito pequena e ele governa pela figura dele, que isso coloca acima de todo mundo. O Lula está acima de todo mundo no Brasil.
na política brasileira, institucionalmente também. Então, eu vejo que no Brasil, tudo é possível. O que é possível? Golpes. Golpes internos e externos. Por exemplo, criar duas semanas, estavam inventando aí que o filho do Lula estava ligado ao INSS. Então, inventar essas mentiras, né, várias mentiras, lembrar a eleição de 89, a manipulação do debate, a camisa dos sequestradores do Abílio Diniz do PT, na véspera da eleição, a própria Lava Jato, 2018, eu acabei de citar aqui, né, a delação de Palocci. Então, no Brasil, tudo é possível, né, mas dentro de condições normais, o presidente Lula tem tudo para se reeleger. E também, Portinho, Isolato, Maurício, que está nos acompanhando, eu percebo que é uma parcela também da classe dominante, isso é uma percepção minha, uma análise minha, que também vê que o presidente Lula não é tão ruim para eles. Não é o candidato deles, mas também é melhor com o Lula do que sem Lula. Uma parcela. O problema para o Lula, esse que para mim que é o grande lance para o ano que vem, é o presidente Lula conseguir. O grande desafio da esquerda não é só reeleger o Lula, é fazer pelo menos 1/3 do parlamento. 1/3. É impossível pedir 50 mais 1, esquece, isso não existe. Não tem. As condições estruturais do Brasil, institucionais, impede a esquerda de ter 50 mais 1. Mas é possível a esquerda ter 1/3 do parlamento. Ela teve, por exemplo, em 2002, na eleição de 2002. No primeiro mandato de Lula tinha 1/3. Ele não tinha maioria, 50 mais 1. Por que eu estou falando 1/3? É um número mágico. Porque você tendo 1/3, aí o Estrela, quero lembrar do Guilherme Estrela, que está assistindo o programa, mandou um zap aqui, está assistindo o Estrela, para a gente é uma honra, né? Que honra, que honra. O Estrela assistindo aqui a gente, meu abraço dele aí, de todos nós, para o Guilherme Estrela. O Estrela bate com razão numa tecla muito boa, que eu estou de pleno acordo com ele. O Estrela é o geólogo e eu que sou o jurista, mas ele que parece o jurista às vezes. Ele pega a Constituição e fala, Folena, tem aqui um artigo 1º da Constituição, parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo e seu nome será exercido por meio da representação direta representação indireta, por meio da representação ou diretamente. Aí ele vai lá no artigo 14. E aqui diretamente de soberania popular, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Para ter o plebiscito e o referendo, você tem que ter pelo menos 1/3 de parlamentares. 30% para subscrever esse encaminhamento formal. E aí, se a gente consegue isso, e com a liderança do Lula, e muita força política, aí a gente pode mobilizar o Brasil em grandes debates. Isso significa que vai ganhar o debate, que a classe dominante vai tentar impedir, óbvio, vai fazer o papel dela. Mas nós poderemos, institucionalmente, e mobilizando massas, tentar revogar tudo que eles fizeram, principalmente depois de 2016. Antes também, mas particularmente depois de 2016. Exemplo, teto de gastos. Exemplo, Banco Central Independente, lei das estatais. Sabe, tudo isso que fez parte do golpe que a Lava Jato patrocinou, participou, que a classe dominante brasileira serviu, representou o interesse norte-americano entregando os campos de petróleo. Foi o primeiro ato do pós-impeachment de Dilma, foi a revogação da lei de partilha, os 30% da Petrobras. Primeiro ato foi a lei do Serra. Então, nós poderíamos, com isso, estabelecer o presidente Lula, eu acredito que ele tem essa vontade. O Lula não deve nada a ninguém. Não precisa provar mais nada para ninguém, nem deve nada a ninguém. Por isso que essa situação dessa guerra que está aí, rapaz, é escapar de novo, quase que eu falo guerra entendeu? De facções, dessas facções que estão brigando. Sim. Eu vejo o seguinte, o Lula não tem que se entrar nisso, o governo não tem que entrar, isso não tem nada a ver com o governo, ao contrário, os dois grupos trabalham contra o governo. Deixa eles se comerem. Deixa eles se comerem para ruir. Ruir mesmo. Lógico que eles têm muita força, Portinho, né? Eles têm uma força, eles são o Estado. O Estado é essa classe dominante, poderosíssima e muito cruel no Brasil. No Brasil ela é cruel, como nós estamos falando aqui, como o Rick reafirmou ainda agora. Então, se a gente conseguir fazer esse 1/3, eu acho que é possível.
mas vai exigir muita coisa, porque eles têm muito dinheiro do outro lado e, institucionalmente, fizeram leis que beneficiam essa legislatura se manter no cargo. Então, além do dinheiro das emendas orçamentárias, mesmo sendo o pior Congresso, a campanha eleitoral é muito curta, a campanha eleitoral prioriza quem tem mandato, os partidos de esquerda também não ajudam a fazer renovação de quadros, porque nós temos também algumas representações que a gente não consegue avançar com essas representações. Então, o problema um dos problemas da esquerda, essa institucionalização, é que a representação da esquerda ficou muito por mandato. Então, o cara que tem mandato, um deputado com mandato da esquerda, ele leva uma vantagem muito grande. Às vezes, tira oportunidade de uma outra pessoa que tem uma capacidade de mobilização maior de entrar na disputa eleitoral. Então, as regras dificultam a esquerda. A classe dominante, ela é classe dominante por isso, porque ela faz as leis todas em favor dela, e não em favor de quem se opõe a ela, que é o campo democrático, popular e progressista. Pode acontecer, fenômenos acontecem, já vimos muitos na política, só para citar 2 exemplos, né, claros. O Brizola, no Rio de Janeiro, em 82, né, nas condições, não havia condições, em 15 dias mudou o quadro eleitoral, ele conseguiu ganhar a eleição. Era um outro cenário, não era a eleição como hoje, mas ele conseguiu, inclusive, formar uma bancada gigantesca do partido dele, do PDT na época. É possível. Há vários fenômenos eleitorais, coisas que surgem. O próprio bolsonarismo mesmo, como nós comentamos aqui. Aquela onda, a Lava Jato elegeu esses deputados bolsonaristas. Elegeu esses bolsonaristas. Então, pode acontecer, as coisas podem acontecer. A eleição é em outubro, alguns dizem que é agora, mas não, ainda tem muito tempo ainda para correr, porque muita coisa pode acontecer num país que é marcado por golpes, infelizmente. Então, nós temos que ficar muito atento, um olho aberto, né, um dormindo, mas dormir com o outro bem abertinho. Um no peixe e outro no gato. Exatamente, Henrique.